Por que tantos asiáticos estão abandonando suas religiões? É uma matéria da BBC, a partir de um estudo da Pew Research, que eu vou mostrar daqui a pouco em detalhes. O estudo tem muita informação. Eu consegui fazer uma leitura rápida dele aqui, para pegar algumas coisas, mas tem muita profundidade aqui. Depois, para quem quiser ler, eu vou deixar o link também ao final da live nos comentários. Vou comentar algumas coisas mais pontuais. Mas o a matéria mais resumida da BBC diz aqui, né? Ela começa com um depoimento de um coreano, de um sul-coreano, dizendo aqui: Jo-on, não sei como é que pronuncia isso, né, nome fictício, foi criado em um lar cristão na Coreia do Sul. Mas como muitas pessoas em seu país natal, suas crenças religiosas são agora muito diferentes de quando ele era criança. Né? Hoje ele se identifica como agnóstico. Então, nesse caso, era uma pessoa que foi criada como cristão e se tornou agnóstico. Né? E ele diz aqui: não sei o que há por aí. Deus pode existir, ou talvez não seja exatamente Deus, algo sobrenatural, diz ele por telefone de Seul. Os pais dele ainda são cristãos convictos, e ele acredita que os pais sentiriam uma tristeza profunda se soubessem que ele não era mais cristão. Né? Então, para não chatear os pais, ele pediu para usar um nome diferente. Beleza. Então, esse é um exemplo específico de uma pessoa na Ásia, aqui no caso na Coreia do Sul, mudando de identidade, por assim dizer, religiosa, de filiação religiosa. A gente vai ver como é que essa ideia de filiação religiosa é complicada na Ásia, mais do que na Europa e no Ocidente, por assim dizer, nos territórios mais cristãos e muçulmanos. Mas aqui no caso da Coreia do Sul, então a gente tem esse exemplo de uma pessoa saindo do cristianismo para o agnosticismo, mas o que a pesquisa mostra, que é a pesquisa do Pew Research, é que há uma oscilação de religiosidade gigantesca e para outros sentidos também, a gente vai ver daqui a pouco. Mas só para mostrar aqui mais detalhes dessa matéria, aqui diz, né, que essa experiência do camarada e do coreano reflete as conclusões de um novo estudo do Pew Research Center, que é um centro muito importante de estudos de religião mundialmente, que mostra que os países do leste asiático apresentam uma das taxas mais elevadas tanto de pessoas que abandonam quanto de pessoas que trocam de religião no mundo. Mais de 10 mil pessoas foram entrevistadas e muitas disseram que têm uma identidade religiosa diferente daquela na qual foram criadas. E aí, aqui, os dados são realmente muito impressionantes. Então, Hong Kong e Coreia do Sul estão no topo da lista, com 53% dos entrevistados em cada país afirmando que mudaram sua identidade religiosa, incluindo abandonar completamente a religião. 53% dos entrevistados disseram que mudaram a sua identidade religiosa ao longo da vida, né? 53% dos entrevistados. Em Taiwan, 42% das pessoas mudaram de crença religiosa e no Japão 32%. Para efeito de comparação, um levantamento em 2017 na Europa não encontrou nenhum país que excedesse 40%. Os Estados Unidos são 28% dos adultos não se identificam com a fé na qual foram criados e no Brasil a taxa é um pouco acima de 10%. Né? Isso aqui está no Pew Research, está aqui detalhado, deixa eu pegar aqui, aqui, né? Onde está o Brasil aqui. Então, Hong Kong e Coreia do Sul, 53% de mudança de religião. Aqui Taiwan, Holanda está muito, ou Países Baixos está muito alto também, Singapura, Noruega, Bélgica e por aí vai, o Japão aqui. E aí o Brasil está aqui. Brasil, com um pouco, aqui essa linha traça 10, né? Então um pouquinho mais do que 10% de pessoas. Então muito, muito menor essa oscilação de identidade religiosa no Brasil em relação a esses países aqui, principalmente do leste asiático, né? Aqui a Argentina ainda menos, e tem alguns realmente que é abaixo de 5, né? Como aqui a Bolívia, Israel e por aí vai. Beleza. Então, voltando aqui. Então, a taxa global de mudança de religião aqui mostra no mapa, né? Essa altíssima concentração, especificamente realmente no leste asiático, Japão e Coreia do Sul e Taiwan, principalmente Hong Kong, né? Hong Kong nem dá para colorir direito porque ele está muito pequenininho aqui, 53%. E aqui o Jo-on, sei lá como é que diz, continua falando aqui sobre a sua religião, como é que era na infância, etc. Ele começou a conhecer outras coisas, frequentar mega igrejas em Seul, que são igrejas, nessas mega igrejas são as mega churches características dos Estados Unidos, né, de uma matriz protestante evangelicalista, que tem essas mega igrejas com grandes shows e tal. Então, na Coreia do Sul, por ter essa herança, né, de missionários norte-americanos dessa linha mais evangelical,
tem muitas igrejas desse tipo na Coreia do Sul, e esse Joon era desse tipo aí, desse tipo de igreja, né? E adotava uma interpretação muito literal da Bíblia, rejeitava a teoria da evolução, etc. E aí agora a sua visão de mundo mudou e por aí vai. Mas beleza, vamos deixar o Joon de lado um pouquinho. Quem quiser saber mais sobre a história dele, depois leia a matéria. Mas vamos abrir um pouco a coisa aqui para além da vida do Joon. Mas aqui, né? E não é só o cristianismo que está perdendo adeptos ao seu redor. 20% das pessoas que foram criadas como budistas já abandonaram a religião. Em Hong Kong e no Japão, esse percentual é de 17%. Aqui na Coreia, né? Na Coreia do Sul. E aí em Hong Kong e no Japão, 17% dos budistas também abandonaram a religião, budista especificamente. Na Coreia do Sul, por exemplo, 12% dos cristãos eram recém-chegados à religião, enquanto os novos devotos budistas representam 5%. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui antes da gente ir para o Pew Research, que tem dados mais detalhados. Aqui, sim, essa reflexão é muito importante. Depois a gente vai render isso, depois de ver mais alguns números, a gente vai render isso um pouco depois sobre isso aqui, ó. Quer ver? Que apesar do que parece ser uma crescente secularização, um grande número de pessoas em toda a região afirma que ainda participa de rituais e práticas espirituais. Em todos os países pesquisados, mais da metade das pessoas sem religião disseram ter participado de rituais para homenagear seus antepassados nos últimos 12 meses. Então perceba que a desfiliação religiosa, o não reconhecimento de uma certa identidade específica religiosa, não significa o abandono de práticas e até mesmo de crenças que a gente geralmente chama de religiosas, como, por exemplo, crenças em espíritos, seres sobrenaturais, seres invisíveis. O estudo da Pew Research detalha isso, a gente vai para lá daqui a pouco. E a maioria das pessoas entrevistadas em toda a região afirma acreditar em deuses e seres invisíveis, ou seres invisíveis. E aí diz, né? Nada disso surpreende o nosso especialista aqui em estudos religiosos em Seul. Em conversa com a BBC, ele diz que a capacidade de adotar partes de diferentes religiões está em sintonia com a história da região. Historicamente falando, diz aqui o nosso querido especialista aqui, historicamente falando, no leste asiático havia menos foco no que se poderia chamar de identidade religiosa exclusiva. Se você fosse taoísta, isso não significava que não pudesse ser budista ao mesmo tempo ou confucionista. Essas fronteiras eram muito menos claramente demarcadas do que no Ocidente. Então, de fato, há até um certo um provérbio barra piada de que no Japão as pessoas nascem shintoístas e morrem budistas. Mas isso não significa que elas tenham se convertido. É porque os ritos relacionados ao nascimento são mais da tradição Shinto e os ritos relacionados à morte são mais da tradição budista. Mas o budismo e o shintoísmo no Japão, em muitos momentos históricos, era indistinguível ao ponto de você ter kamis, por exemplo, né, deuses ou espíritos Shinto que alcançavam o Nirvana, ou que eram iluminados, ou bodhisattvas, né, instrutores no caminho budista, que eram kamis. Então, que era um espírito da água, que é o espírito de um professor, um ancestral que se tornou um kami e alcançou a iluminação. Muito. Essas tradições elas não têm fronteiras muito bem demarcadas. Em alguns momentos históricos, principalmente num período de nacionalismo japonês, vai ter algumas famílias, alguns clãs que vão rejeitar o budismo por ter essa origem da Índia. Então, para valorizar uma cultura nativa, né, autóctone, alguns clãs mais nacionalistas, por assim dizer, em alguns períodos históricos no Japão, vão fazer uma supervalorização do shintoísmo contra o budismo. Mas, em geral, essas coisas se misturavam fortemente e se misturam até hoje. Então, a pessoa não pensa assim, eu sou budista ou eu sou shintoísta. Não, eu sou japonês, por exemplo. Né? E como japonês, eu vou ali para passar nos exames de vestibular, eu vou ali acender uns incensos para o kami de um ancestral, de um grande intelectual antigo, primordial, né? Não é exatamente a pessoa ser shintoísta, ser budista. A própria palavra budismo e a palavra shintoísmo, a palavra também hinduísmo, colocando o hinduísmo na jogada aí também, são conceitos ocidentais, desenvolvidos no século XIX para frente. Os budistas não tinham a palavra para budismo especificamente como uma religião como a gente entende. Inclusive, o shintoísmo não tem sequer um fundador, nem um livro sagrado, nem uma teologia sistemática. É pura e simplesmente a cultura daquele povo, da qual faz parte
espíritos, faz parte lugares sagrados, faz parte demarcações de territórios, né, com aqueles portões, Shinto, que eu até coloquei na capa da live, né? Esses portões que representam a entrada ou a saída, dependendo da sua direção, né? De um espaço sagrado Shinto. Então você tem espaços sagrados, você tem deuses, você tem. Mas isso não é uma religião, num sentido que parece com o cristianismo. De tipo assim, a gente tem uma igreja específica a qual a gente faz parte, a gente se submete a uma certa hierarquia eclesiástica e compra um certo catecismo que tem esses princípios X, Y, Z. Se você não aceita a Trindade, por exemplo, você não é cristão, aí outros vão dizer, não, a Trindade é uma heresia, não sei o quê. Não tem essa busca de uma coerência e de uma sistematicidade, uma institucionalização específica religiosa. Né? A coisa está muito mais misturada. Como é nas culturas antigas em geral, na Grécia também era assim, né? Com a política, com a economia e por aí vai. Então é difícil dizer assim que o Shinto é uma religião, que o budismo é uma religião, que o hinduísmo é uma religião. E não é porque eles não tenham deuses, né? Às vezes as pessoas falam assim, o budismo não é uma religião, é uma filosofia, porque você pode ser ateu e ser budista. Beleza, de fato. Mas tem budistas que fazem peregrinação para relíquias sagradas. Vão de joelho, andando de joelho quilômetros para tocar um dente de um Buda ou coisa do tipo, né? Então tem muitas práticas que a gente chamaria de religiosas que alguns budistas fazem. Mas só para dizer que é muito complexo, essa palavra religião, ela é muito imprecisa, né? A gente trabalha com conceitos imprecisos por necessidade, mas é importante sempre reconhecer a precariedade dos nossos conceitos para analisar a realidade social, né? Então não comprar assim como uma coisa definitiva e esclarecedora da realidade social um conceito como religião, que não se aplica muito bem, como a gente está vendo, a, a nenhum lugar, especialmente não ao leste asiático, né? Mas aí aqui, né, por exemplo, pegando essa questão de acreditar em espíritos, quer ver? Aqui, ó. Então, em Hong Kong, 11% apenas das pessoas consideram que a religião é muito importante na sua vida. 11% apenas da população. 13% da população faz orações diárias. 22% pratica meditação. 16% visitou um ancestral, ou melhor, diz ter sido visitada por um espírito de um ancestral num sonho ou de outra forma, 16%. Então, a quantidade de pessoas em Hong Kong que acredita ter sido visitada por um espírito de um ancestral é maior do que a quantidade de pessoas que consideram a religião importante para a sua vida. E 76% das pessoas acreditam em karma. No Japão, 16% acreditam em karma, 36% das pessoas acreditam que foram visitados por um espírito de um ancestral em sonho, mas 6% apenas consideram a religião algo importante na sua vida. Mais 30% pratica meditação e 19% faz orações diárias. Mais 6% acreditam que a religião é muito importante na sua vida. Então veja que esses conceitos são muito. Se a gente falar assim, os asiáticos são pouco religiosos, beleza, mas o que isso significa de fato? Será que significa que eles não têm práticas relacionadas ao sagrado de nenhuma forma? Que eles não consideram certas coisas sagradas? Que eles não consideram que espíritos existem, que os seus ancestrais permanecem de alguma forma participando das suas vidas? Não, não é isso que significa. Significa que eles têm uma relação com esse conceito chamado de religião, esse conceito ocidental cristão, sobretudo protestante, moderno, religião, como algo que não descreve muito bem a sua relação com o sagrado. Né? Em Taiwan, aqui 87% acredita em karma, 11% acredita que a religião é importante na sua vida. Mas esses 11%, aliás, mas apesar de ser 11% aqui, 36% acredita que foram visitados por um espírito em sonho ou outra forma. Cadê o mostrando as pessoas para onde que elas estão indo? É esse aqui, quer ver? É um que tem duas. Esse aqui, ó. Esse aqui mostra para onde que as pessoas estão indo. Então, Hong Kong, inicialmente, 30% das pessoas em Hong Kong tinha crescido como não religiosa, de novo, com várias ressalvas a isso, né? Mas não declaravam nenhum tipo de afiliação religiosa. E atualmente são 61%. Então, muitos em Hong Kong migraram aqui de outras religiões para o não religião. Eram 26% de budistas, agora 14%, 29% de cristãos, agora 20%. No Japão, eram 25% que cresceram como não religião, agora são 42%. Budistas eram 57% e agora 46%. E cristãos eram 3, né? E agora 2. Coreia do Sul era 23 não religião, agora 52. Vocês veem que na maioria dos casos, a religião que mais ganha, né?
a resposta que mais ganha adeptos aqui é o não religião, né? Em todos esses casos. Então eram 23, agora 52, budistas eram 29, passou a 14, cristãos eram 40, passaram a 32. Taiwan eram 9 sem religião, agora 27. Budistas eram 28, 25, aumentou, né, para 28. Cristãos eram 5 e foi para 7. E quem perdeu, a turma que perdeu a maior quantidade, são os taoístas, que foi do 42 para o 24. E Vietnã, que cristãos aumentou um pouquinho, de 9 para 10, budistas de 33 para 38, e o não religião caiu, de 55 para 48, na contramão aí da tendência da região. Enfim, né? Então, cadê os dados da Coreia do Norte? Eu acho que eles não tiveram acesso. Eu acho que eles não tiveram acesso, tá? Acho que não está presente aqui, não. Então, esses são alguns dados, então, para a gente. Que dão alguma ideia para a gente, né? De qual mais ou menos as tradições seguidas ali no leste asiático, com destaque para o budismo, né? E para o shintoísmo, no caso do Japão, para o caso do taoísmo também algumas regiões ali na China. Eu acho que não tem os dados da China também. Deixa eu ver se tem os dados da China. Não tô vendo aqui, tá? Posso estar comendo mosca, mas não achei aqui. Mas o confucionismo apareceria, né? Se a gente fosse para a China, o confucionismo seria importante. Mas, de novo, né? Ao mesmo tempo que ele dá alguma ideia de mais ou menos de que tradições vêm as crenças e práticas dessas populações, a gente vê que isso não significa que eles sejam religiosos num sentido institucional formal que a gente está mais acostumado a ver na história cristã, principalmente ocidental, né? De você que era católico vira protestante de uma forma muito nítida, abandona essa comunidade, passa a participar de outro tipo de culto, outro tipo de pensamento, outro tipo de grupo. Isso aqui, principalmente no leste asiático, é muito mais confuso do que isso. Israel Silvino Melo tornou-se membro, seja muito bem-vindo, Israel. E ele mandou também um superchat e falou que na China muitos não consideram o confucionismo como uma religião, apesar do culto aos ancestrais, é mais um sistema ético. Mas isso é o caso de muitas tradições também, né? Aí é que tá. Essa ideia de religião ela é muito estranha, ela é muito estrangeira, muito alheia à realidade em que o confucionismo se desenvolve. Então, por isso que muita gente resiste à ideia de chamar o confucionismo de religião, o taoísmo de religião, o shintoísmo, né? Não sei se eu falei shintoísmo ou budismo, mas os dois de religião, porque é um conceito que se desenvolve dentro de uma realidade social, pensado, por exemplo, geralmente quando se pensa em religião, se pensa em livro sagrado, fundador, e instituição autorizada como representante dessa religião. Geralmente é essa a ideia que a gente tem de religião, né? Mas tem muitas tradições antigas que se relacionam com os deuses, constroem templos e, e coisas do tipo, e que não tem um livro sagrado, não tem uma ideia de uma instituição representativa autorizada, única, não tem a ideia de um fundador. Então é um conceito precário, né? Se não quiser chamar o confucionismo de religião, perfeitamente. Se não quiser chamar o cristianismo de religião, também. O importante é só definir mais ou menos deixar claro o que você está querendo dizer. Então, se você estiver usando um conceito, né, como religião para alguma coisa, fora do sentido mais convencional, é bom explicar. Mas a gente sempre trabalha com conceitos precários, né? A realidade é sempre muito mais complexa do que o nosso ferramental cognitivo para compreendê-la e explicá-la. E o Gustavo Gindre falou que, grande Gustavo, falou que os jesuítas ficaram muito impressionados com essa diferença da experiência religiosa no Japão do século XVI. Pois é, mas tentaram aplicar os mesmos métodos, né? De tentar fazer uma espécie de religiões comparadas, né? Os jesuítas são precursores nessa área, de buscar elementos das religiões alheias. Bom, os gregos faziam também, né? A chamada interpretação grega das religiões. Mas os jesuítas, com um propósito mais de conversão, diferente dos gregos, eles buscavam esse tipo de denominadores comuns. Em alguns casos era difícil encontrar, né? Aí tinha que forçar um pouco a barra. É o caso de Tupã, por exemplo, aqui na experiência brasileira. Certamente é o caso de muitas coisas no Japão. Mas conseguiram, assim, claro, eles tinham apoio. Em algumas situações, eles eram minoria perseguida e foram torturados e martirizados, né? O filme Silêncio fala sobre isso, o livro também Silêncio conta a mesma história, né? Fala sobre essa questão de missionários jesuítas que foram mortos, né, no Japão no seu esforço ali de conversão, perseguidos pelas autoridades locais, mas em outros locais onde a autoridade política foi submetida ao poder dos europeus, o cristianismo cresceu bastante, né?
Então a gente tem alguns locais. Nagasaki era uma cidade cristã, se eu não me engano, majoritariamente cristã. Existe ainda, né? Nagasaki é uma cidade, não sei qual que é a religião dela hoje, mas tradicionalmente Nagasaki era uma cidade com forte influência, né? Forte presença da cultura europeia cristã. Tem bom, Goa na Índia, né? Mas tem também Macau na China e tem outras regiões assim na Ásia que tiveram essa. Você encontra inclusive capelas, né? Igrejas que lembram muito a catedrais de Ouro Preto, assim, né? Quer ver? Nas Filipinas, né? Inclusive Filipinas, que vem do rei Filipe, então claramente um local que esteve sob a dominação dos espanhóis, o próprio nome, aqui, né? Então isso aqui é na China, essa igreja é na China, né? Igreja da Madre de Deus, Macau, na China. Poderia ser na Europa ou no Brasil colonial. Essa também parece que é em Macau, parece também ser em Macau isso aqui, né? Macau mesmo. Parece um templo chinês? Não, porque não é, né? Tem até um negócio aqui, ó. Tem uns negocinhos chineses aqui. Arquitetura, religião portuguesa, né? Europeia. O Racha Kuka falou que igrejas grandes, como a Igreja Universal do Reino de Deus, faz tempo que adoram o discurso de que não são religião. Já pesquisou sobre isso? Não pesquisei especificamente sobre isso, não, mas já havia essa tendência, né? De buscar se afastar desse termo que ficou um termo meio sujo, né? As pessoas associam muito religião às guerras religiosas, ao fanatismo, ao fanatismo que é considerado ilegítimo, né? Porque há certos fanatismos considerados legítimos que a pessoa não vê como fanatismo, né? Aí prefere evitar esse termo religião, mas em termos de práticas, do que isso significa na prática, na vida das pessoas, chamar isso de religião ou não faz a menor diferença, né? Muito mais uma coisa do campo da retórica do que do campo da vida propriamente concreta, sociológica, da qual faz parte a retórica, né? Mas eu digo assim, em outros aspectos da vida da pessoa, isso não tem menor impacto. E sobre isso, né, você falou assim, já pensou sobre isso? Eu poderia te dar um exemplo de uma figura cristã dos tempos da Segunda Guerra Mundial, né, que é o Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, que inclusive foi enforcado pelo regime, que já tinha esse discurso muito forte de anti-religião pró-cristianismo, de um cristianismo que não é religião. Ele usava muito essas palavras, né? Cristianismo sem religião e coisas desse tipo. Então isso é bem anterior à Igreja Universal, né? E o Bonhoeffer é uma figura muito distante teologicamente da Igreja Universal também.